Gente, bom dia. Vocês não vai sair som para vocês no microfone só porque a gente está na captação só de áudio ali. Então, vamos lá, nossa terceira aula. Novamente, o tema da violência. Para quem estava na aula passada, a gente começou a trabalhar essa questão a partir de um texto muitíssimo teórico mesmo, da Vina Das, né, que é a introdução do Life and Words, é o primeiro capítulo, né, em que ela vai precisar alguns conceitos da obra que ela utiliza, né, na obra como evento e ordinário. Nessa aula, a gente continua com a temática da violência, só que de uma forma mais etnográfica, né? Para quem lê o texto, esse é um dos únicos textos desse curso que estão traduzidos, né? É uma tradução que saiu no Cadernos Pagou há alguns anos atrás. É também de um capítulo do Life and Words, né? Em que a gente acompanha a trajetória de uma personagem, né? Uma das várias personagens que a Vina Das vai nos apresentando na sua obra, que é a Asha, né? E por meio da trajetória dessa mulher, né, indiana, que viveu a experiência da partição, é que a gente vai entendendo o que acho que dá para entender melhor o que a Vina Das está chamando de evento, de ordinário e de cotidiano. Só para lembrar um pouco da aula passada, tem dois grandes eventos que dão o contexto para a obra da Vina Das e que, de certa forma, funcionam como isso que ela está chamando do extraordinário, né? São dois grandes eventos políticos em que a gente consegue perceber essa questão da violência de uma forma muito clara, né? Óbvia até, vide o que os dois significaram, né? Que, por um lado, é a partição, na década de 40, e a partição ela é o processo de separação que deu origem a dois estados nacionais, né? A Índia se divide e de um lado se forma o Paquistão, de outro lado mantém o Estado indiano, né? Isso aqui então na década de 40. E por outro lado os riots em Nova Delhi. Isso aqui já anos depois, em 1984. E, só para lembrar também, esses riots foram uma série de manifestações populares nas periferias de Nova Delhi em protesto à morte da Indira Gandhi, né, que foi assassinada. Então, são esses dois eventos que são os fios condutores das análises que a Vina Das vai fazer especificamente nesse livro, Life and Words, e numa série de outros artigos que ela foi publicando, né? Como a gente viu também na aula passada, o livro, e ela recusa, né, esse título, o livro ele não é um agregado desses artigos que ela publicou ao longo da vida. Pelo contrário, é uma tentativa, que é inclusive autobiográfica, também usando as palavras dela, de unir esse pensamento sobre violência que ela veio fazendo desde a década de 70, que é quando ela começa a trabalhar com esse tema, né? Qual a diferença dos dois? Esse aqui tem um grande peso da memória, porque ela vai estudar, no final da década de 70, essas pessoas que estiveram envolvidas na partição, mas fora, né, a partição tinha acontecido na década de 40, então 30 anos depois. Esse aqui, em comparação, é um evento que ela acompanha no calor do momento, né? Enquanto isso aqui acontecia, ela fazia campo. Vocês lembram disso também da aula passada, que foi um dos temas que a gente trabalhou. Estou retomando porque é isso que vai dar o pano de fundo para a gente entender um pouco do que ela está dizendo sobre a Asha, né? Bom, eu, assim, pensando de uma forma ampla, esses são os temas que a gente vai encontrar nesse capítulo. Só que a gente vai encontrar isso aqui de forma empírica. Como é que ela mobiliza o empírico para lidar com os conceitos, né? E como é que esses conceitos vão aparecendo? Na minha leitura, esse aqui é o fundamental.
Porque se a gente for pensar na história da Asha, antes de contá-la para quem não leu, né, ou retomar para quem leu, se a gente for pensar na história da Asha, ela não tem nada além de cotidiana, né? É uma história, inclusive, que a gente essa violência nem sempre ela aparece de forma tão explícita. Porque se a gente pensa no extraordinário ali, que é a partição e os riots, por exemplo, é uma violência que aparece de cara. Uma violência que parece quase como um dado. Né? É quase naturalizada mesmo, ainda que, obviamente, a Vinadas discordaria completamente do uso da ideia dessa naturalização. Né? E a gente vai voltar nisso daqui a pouco. O texto que ficou como complementar é exatamente... A Vinadas começa discutindo a necessidade da não naturalização dos atos de violência. Né? E aí ela vai falar especificamente de violência sexual, mas já voltamos a esse ponto. Então, a história da Asha ela é completamente cotidiana. E aqui eu acho que entra um último ponto, que é a ideia da memória. Né? E aí você se lembra da nossa primeira aula, que foi onde a gente mais falou sobre isso, a importância da voz. Que, nesse caso aqui, está diretamente relacionada com a memória. Né? É ouvir essa voz, ou as muitas vozes que falam. Ouvir, inclusive, essa voz que é silenciosa, porque, muitas vezes, também, a história da Asha e as outras cenas etnográficas que ela utiliza ao longo do livro, me parece que elas têm em comum o fato de que o silêncio é uma voz importante o tempo inteiro. Né? De novo, a importância do silêncio para ela e do silêncio enquanto linguagem. Acho que isso também é algo recorrente na obra da Vinadas, né? Essa possibilidade de múltiplas linguagens. E isso vem muito da influência do Wittgenstein para ela, né? E das leituras via Cavell que se faz do Wittgenstein. Na aula passada, a gente viu que uma outra referência importante para ela e aí uma referência da antropologia, é Straten. Né? Porque vem da Straten o modo como ela lida com o conceito de relação. E esse conceito retorna também nesse texto da aula de hoje, né? Porque a violência na história da Asha, em muitos pontos, ela se deve exatamente à impossibilidade das relações, ou à quebra dessas relações. Né? Então, esse aqui é um conceito, e ela tira diretamente aqui da Straten. E o texto que ela utiliza para isso são alguns, né? O Cutting the Network e o The Relation, também, como a gente viu na aula passada, ambos traduzidos no efeito etnográfico, para ficar aí a referência. Nesse texto aqui, ela vai para um outro tipo de ela traz um outro tipo de referência. Né? Então, nós temos filosofia, temos antropologia, e aparecem os psicanalistas, né? Em que a grande referência para ela é o Lacan, o que talvez torne a parte inicial do texto bastante complexa de ser entendida, vide a nossa dificuldade de entender o Lacan. Né? E basta lembrar, por exemplo, por que a gente tem muita dificuldade de entender o Bodies That Matter, da Butler, porque é um diálogo com o Lacan o livro inteiro. A gente só entende a introdução e olhe lá. Né? Assim, então, mas o Lacan volta aqui como uma referência muitíssimo importante, porque ela começa o texto contando a história de Antígona. Né? A história de Antígona ela já foi trabalhada por uma série de autores. Né? Talvez a interpretação mais conhecida é de Hegel, e é, por exemplo, essa interpretação que a Butler vai utilizar num livro chamado Antígona's Claim, não sei quem leu, em que ela vai trabalhar a questão do parentesco. Né? E a Butler, a leitura dela é via Hegel. Né? Ainda que ela traga um pouco do Lacan também, mas para refutar o Lacan. A leitura da Vinadas me parece que é muito mais próxima do Lacan, porque ela está pensando na Antígona enquanto a possibilidade do surgimento da voz. Né? A história de Antígona, em linhas muito gerais, é uma peça de ficção, né?
Mas a Antígona, o irmão dela é morto, o irmão dela tinha cometido um crime. Ele é morto e condenado, foi condenado à morte, é morto por Creonte, né, que é esse governante. E quando ele é condenado, como mostra Avinadás, não só à morte, mas também ao esquecimento, né? E Antígona se rebela em relação a essa possibilidade do esquecimento, exigindo para o irmão dela um enterro justo, né, e um enterro dentro dos princípios que eles seguiam. E Antígona, ao fazer isso, né, ao se rebelar contra essa norma instituída, se rebelar contra Creonte, contra a norma instituída, aí o Lacan e, me parece, Avinadás, eles localizam essa possibilidade do surgimento da voz e essa possibilidade de contraposição a essa figura maior, que aí seria representativa do Estado, né, o Creonte é essa representação, e essa violência do esquecimento que o Estado comete contra esse homem. É muito curioso, porque essa ideia do esquecimento e da violência estatal, ainda que a história da Acha não seja especificamente sobre isso, o texto complementar que eu coloquei é um texto da Avinadás que foi publicado já nos anos 2000, em que ela vai retomar alguns pontos que ela não tinha trabalhado até então, né, vai falar sobre violência sexual na época da partição. E é essa violência de Estado, ou essa violência estatal, que vai aparecer muito nitidamente. Esse texto está num livro chamado States of Violence, em que é muito curioso, e fica aí a referência que vocês leiam a introdução desse livro, porque, quando você fala em States of Violence, esse states aqui, ele tem um sentido ambíguo. E que eu acho que permite a gente entender um pouco também da própria história da Antígona, né? E por que ela é essa figura dessa quebra, dessa possibilidade de quebra com o Estado, né? Ou dessa violência cometida pelo Estado. Estado aqui, ele é, para os autores desse livro, onde está o texto da Avinadás, ele é tanto esse Estado, enquanto essa forma de organização que coordena, gere a vida social, né? E aí, sem entrar no mérito de que tipo de Estado nós estamos falando, se é uma interpretação justnaturalista, se é um Estado moderno, né? Mas é um Estado que gere a vida das pessoas, né? E, por outro lado, o Estado também é uma condição, né? Então, e a ideia deles é, de fato, brincar no sentido teórico, de fato, mas jogar com essa possibilidade da dupla interpretação, né, de ser um Estado da violência enquanto esse Estado da violência estatal, e de ser também um Estado de violência numa condição de violência, né, e que aí é trabalhada ao longo do livro por uma série de exemplos, desde, no caso da Avinadás, o contexto indiano, mas tem, por exemplo, a América do Sul, aí com as fronteiras, por exemplo, da criação de gado, em que é possível ver a atuação muito direta do Estado. Tem sobre Venezuela, nesse livro, assim, são quase 500 páginas, mas ele é uma introdução brilhante, até porque os autores tiveram o trabalho de retomar as teorias de violência desde Walter Benjamin. Então, para quem também está começando no campo, ou que gosta desses sumários, espécies de sumários, esse livro tem uma ótima introdução para isso. Isso aqui é importante, porque eu acho que a Avinadás concordaria com essa dupla possibilidade do Estado aqui, né? O Estado, para ela, ele vai aparecer, lembrando, ela nunca usa Estado em maiúsculas, é sempre Estado em minúscula, né? Pode reparar na tradução também que saiu em minúscula, ela nunca vai usar em maiúsculo. Mas tem um lado disso aqui que, de fato, é essa condição da violência. E onde é que ela vai achar isso? Ela acha aqui, ó. Ela acha aqui. E por que ela vai para o empírico, né? Porque ela quer entender a experiência dessas pessoas. Essa seria a forma de entender violência para ela, né? E, querendo ou não, ainda que a história da Acha a gente possa
se a gente vai tipificar essas violências, a gente possa encontrar outras formas de violência, a violência do Estado ela permeia tudo isso. Lembrando que é uma mulher que sobreviveu à partição, que foi para um campo, né, que teve que se mudar, que ficou, né, no momento de separação, ela vai e ela precisa mobilizar uma série de possibilidades para continuar viva, né, e para manter relações. Por isso a importância da relação aqui, que não é simplesmente um conceito vago para Stratton, ou para Vina Das via Stratton. Ainda que no capítulo que a gente leu na aula passada seja muito mais teórico, me parece que a gente começa a ver isso aqui em movimento, esses conceitos em movimento aqui, como é que ela está analisando uma trajetória que, a princípio, poderia, de fato, parecer muito ordinária, no sentido de comum, né? É muito comum, é a vida de uma mulher, mas que diz muita coisa sobre a própria violência. E no texto, especificamente, aí no texto que é complementar, especificamente, a violência estatal fica muito mais clara. Por quê? Porque o que ela vai analisar? Ela vai analisar os casos de estupro de mulheres durante a partição, analisando a lei do estupro indiana, que só vai ser modificada muito recentemente, por exemplo, em alguns pontos, e que, ao mesmo tempo, de acordo com ela, reitera a posição de mulher enquanto alguém subjugada, né, que reitera uma normatização extremamente masculina e que, inclusive, inverte a própria ideia do consentimento. Então, ela analisa o Estado via o que a gente entenderia como Estado mais formal, via lei, né? Então, ela vai fazer uma análise da questão do estupro via os julgamentos, quando foram a julgamento, né, mas ela vai analisar esses casos que chegaram no judiciário indiano em relação aos casos de estupro. Para quem trabalha com o judiciário, é muito útil o texto. Ela tem uma parte, inclusive, que ela vai desmontar e vai mostrar o que ela está entendendo como judiciário e como essa normatização, né, aí é via Foucault, a interpretação dela. O Foucault, enfim, aparece, né, isso foi uma coisa que a gente comentou na aula passada, o quanto tem muito do Foucault aqui, mas ele não, parece que ele nunca aparece para ela diretamente, mas em outros textos ele aparece, né, o que é muito interessante. E ela vai, por exemplo, via história da sexualidade, a análise, né, mostrando, de fato, esses dispositivos que estão em jogo para a normatização dessa sexualidade e para a própria definição do que é consentimento, né? Consentimento é um ponto importantíssimo para pensar em violência sexual, né? No caso, ela já está partindo de uma tipificação que é de estupro, porque a lei indiana só aceita como tipificação de violência sexual ou estupro, e o consentimento, em muitos momentos, ele é invertido, porque são muitas formas de consentimento que essa lei indiana permitiria. Eu vou colocar ali depois para vocês, na hora do intervalo, eu vou puxar e vou espelhar ali a parte exatamente que ela retira do código. A única coisa, pelo que eu vi, esse texto já tem 10 anos, eu acho, a única coisa que mudou, de fato, é o que ela aponta numa nota de rodapé, em que, naquele momento, a idade de consentimento era 10 anos. 10 anos. Então, tudo com menos de 10 anos era não consentido, né? E aí isso muda anos depois e vai para 16 anos. Então, a idade de consentimento muda. Porque, inclusive, eram permitidos casamentos com meninas maiores de 10 anos. E aí, um dos pontos que ela mais analisa nesse texto, para quem está trabalhando com isso, de fato, fica a referência, o quanto, em relações consensuais, significa relações em que você está casada com essa pessoa, nunca, jamais há estupro. E isso fica muitíssimo claro no Código Indiano, né? Então, assim, ela faz toda uma análise mesmo desse sistema jurídico, assim, ela desmonta essa ideia do sistema jurídico. Então, eu acho um texto interessantíssimo, assim, até porque é ver a Vina Das transitando num local em que não é o dela, normalmente. Porque, lembrando, ela está atrás disso aqui, só que ela vai achar experiência nos casos de estupro, mas aí em outro tipo de linguagem, que é a linguagem desse processo, né, que muda completamente. Me lembrou muito um pouco e é um texto muito depois, né? Mas no Brasil, acho que a gente tem algo próximo no livro da Marisa Corrêa, No Mote em Família.
mesmo de pensar o judiciário como fábula, que é uma linguagem muito específica, a descrição que ela faz da composição do júri, né, e mesmo dos processos que ela analisou ali em Campinas, né, entre os anos 50 e os anos 70. Então, assim, por um lado, lembra muito. É outro vocabulário, mas lembra muito a ideia das duas. Me parece que daria um jogo interessante para quem está trabalhando com o judiciário, né? Uma pena que a Laís, por exemplo, não está aqui, que eu sei, você também está trabalhando com processos, né? Mas aí fica a referência. Bom, então quem é a Asha, né? Então ela vai mostrando, essa mulher é uma mulher que ela encontra ela já era uma jovem senhora, né? Quando a Vinodás a encontra. A gente só supõe aqui qual é a idade dela, porque a Vinodás fala que durante a partição ela tinha 20 anos, né? Isso é a partição na década de 40, e a Vinodás vai fazer pesquisa com os Punjabi. Na década de 70, ela deveria ter uns 50 anos quando a Vinodás a encontra, né? Mais ou menos pelas minhas contas aqui. 55 é? É isso mesmo, tá certo. Eu nem me lembrava o que ela falava, na verdade. Bom, então ela vai, lembrando que ela começa essa pesquisa para trabalhar com parentesco. Né? Ela não foi para estudar violência, isso não era um tema. Só que ela vai notando que, para entender essas relações de parentesco, um dos pontos fundamentais é passar pela violência. Né? E é muito curioso, aí só voltando um pouquinho na Antígona, porque a Antígona, em geral, também, quando para o Lacan ela está na voz, mas para Butler, por exemplo, ela vai estar no parentesco. É para discutir parentesco. Ou a não necessidade do Estado enquanto aquele que rege as suas relações, ou as relações que criam parentesco, isso que a gente chama de parentesco. Né? É essa análise da Butler, inclusive é o subtítulo do livro. Antígonas Claim, parentesco entre vida e morte, acho que é isso. Tem? Também não sabia que tinha tradução, gente, eu li em inglês. Mas ficou igual? Parentesco entre vida e morte? Tá. Bom, é bem legal esse texto da Butler. Me parece muito, para quem leu um artigo dela, foi traduzido no Cadernos Pagou, o parentesco é sempre tido como heterossexual, é mais ou menos... Ela está dialogando com as mesmas pessoas aqui, nesse livro. Né? Inclusive com a Lucy Irigaray, lá, que é a Butler briga com ela o tempo inteiro, né? Desde o problema de gênero, tá a Butler brigando com ela. Mas ela volta aqui porque é uma das pessoas que vai usar a figura da Antígona. E ela usa a Antígona muito ligada a essa possibilidade do movimento feminista de ter voz. Né? E a Butler discorda, porque e eu concordo com ela nisso, é uma leitura muito simplista de algo que é muito mais profundo do que isso. Né? Essa figura da Antígona, né? Que não é simplesmente a possibilidade de nos inspirarmos, de tomar a Antígona como exemplo, para que o movimento feminista adquira a possibilidade de se contrapor ao Estado, né? Ou exigir, demandar coisas desse Estado. Acho que é mais complexo do que isso. Né? Tem um capítulo desse livro, por exemplo, que chama Obediência Promíscua. Né? A Butler gosta desses títulos, mas vale a pena. O primeiro e o último capítulo, na minha opinião, são os melhores desse livro. Mas, voltando, eu acho que aí a contraposição principal da Antígona é porque, para a Vinodás, está na voz, porque é Lacan. Né? Tem uma frase dela, inclusive, que é muitíssimo interessante. Deixa eu localizar aqui. É a Antígona como testemunha, né? E, por isso, o texto chama o ato de testemunhar. E ela é uma testemunha, né, do que a Vinodás chama de como é que esse feminino, né, a partir desse mito fundador, dessa figura de ficção, como é que esse feminino
Como é que ele encontra voz, né? Ou como é que a consciência encontra voz no feminino? A Antígona seria essa possibilidade, exatamente porque ela é uma testemunha, né? Ela é testemunha do quê? Dessa morte do irmão e da impossibilidade e da condenação dele, muito mais do que a morte física do corpo físico, mas uma violência subsequente que é o esquecimento. E é exatamente o ponto dela nem é tanto a morte do corpo físico, porque essa ela não teria como se opor ou não teria o que fazer. Mas a questão dela é, eu quero um enterro para esse corpo, né? Eu não quero que ele seja condenado ao esquecimento. Por quê? Porque o ritual do luto, né? E aí, de novo, a gente falou um pouco do luto na aula passada, né? Porque o quanto violência e morte elas estão muito próximas. São figuras e vida, né? Sim, obviamente. Como é que isso tudo anda muito próximo e o quanto o luto é um ponto fundamental para a gente compreender também muito do que esses autores estão dizendo. Luto, a perda, né? De novo, fica a referência do livro que eu mencionei também em algumas, não sei se foi na primeira aula ou na aula passada, que chama Loss, perda. É só sobre isso, só sobre luto. É um monte de gente Loss. É um monte de gente organizando. Como eu esqueço as coisas, porque é muita coisa na minha cabeça, agora no intervalo, eu vou aproveitar o intervalo e colocar isso no drive. Eu tenho ele aqui. Tem. Loss, perda, né? Morte. Não é à toa também. Butler é um dos outros temas dela, né? E o quanto análises possíveis, mesclando Vinodás e Butler, eu acho que, de fato, é possível fazer isso. Sim, então, eu ia mencionar isso agora. É isso. Ah, sim, né? Sim. Sim, se inspira na Butler e se inspira também no Foucault, né? Porque esse é o ponto. E por isso aí o Foucault começa a aparecer para ela, nesse processo de constituição do sujeito. E que aí eu acho que foi o que a gente discutiu na aula passada, e vocês falaram bastante sobre isso, inclusive deram exemplos práticos de como vocês vêm lidando com isso, de como é que a violência, para Vinodás é isso, como é que a violência passa a ser constitutiva do sujeito. Ela também é algo importantíssimo nesse processo de constituição do sujeito, que é sempre inacabado, né? Ela é algo importante nesse sentido. E aí, o caso da Asha, ele ilustra exatamente isso. Porque a gente consegue notar uma Asha que a história dela é feita de algumas perdas aí. Por isso, de novo, a importância de pensar em perda, loss, né? Porque, primeiro, ela se casa, logo depois que se casou, muito jovem, perde marido, morre de tifo, né? Fica doente, morre. E na Índia, e aí por isso o parentesco é tão importante para Vinodás, a gente também só entende essas histórias se a gente entender um pouco do parentesco, e é isso que ela vai nos mostrando, né? É que quando alguém morre, o seu marido morre, você não volta imediatamente para a sua família original. Você vai para a sua família conjugal, né? Você é acolhida pelos parentes, pelos seus parentes por afinidade, que a gente chamaria na nomenclatura de parentesco, né? Esses afins. Então, você é recebida nessa nova família, que é a sua família conjugal. E, é claro, se a sua família conjugal não tem condições de fazer isso, ou, por algum motivo, há a impossibilidade dessa relação, e o que vai ser o ponto de ruptura na vida da Asha? O que impede que isso se concretize? É isso aqui, ó. A partição, é o extraordinário. Porque, quando ele morre, ela, de fato, é acolhida nessa família conjugal, na família desse marido, né? E é tratada bem, ela narra isso na história que ela conta para Vinodás. Só que acontece a partição no meio disso tudo. E, quando acontece a partição, ela é uma família em ascensão, é o que a Vinodás descreve, eles têm dinheiro, né? Não era uma família pobre, só que eles pedem absolutamente tudo. Então, significa que não existe mais essa possibilidade de cuidar
da Asha como eles deveriam, né? E acha que, inclusive, e aí tem uma outra figura que é fundamental, o marido morto é fundamental, porque ele é uma memória o tempo inteiro, né? Ele permeia a vida da Asha em absolutamente tudo. E mesmo depois, né, lá no final da vida, ela vai lembrar dele, porque ela se acha uma traidora dele. A gente já vai descobrir por quê, né, que ela se acha uma traidora desse marido. Um marido com quem ela conviveu 2 anos. Né? Isso também é algo que a Vina Das fala em algum momento, e até é muito engraçado o jeito que ela fala. Bom, a gente poderia pensar que, do jeito que ela fala dele, eles conviveram 30 anos. Não, eles conviveram 2. Né? Ela não tem filhos com esse marido, isso é um problema também. Né? Tanto é que aparece também uma outra figura aí, 2, no caso. Uma, a irmã do marido, a irmã mais nova do marido, que é alguém com quem ela cria uma relação de afinidade muito, de amizade mesmo, de afeto. Existe um amor aí, é assim que a Vina Das descreve. E essa relação é tão importante na constituição da Asha enquanto sujeito, que essa irmã mais nova do irmão, ela dá um dos filhos para que a Vina Das para que a Asha se torne a mãe desse filho, né? Um filho adotivo para a Vina Das. Por quê? E qual é a simbologia desse ato? Ao longo da vida, no momento que ela estiver mais velha, é esse filho adotivo que é o responsável por cuidar dela. Então, já que ela é uma mulher sem filhos, muito jovem, ela precisa de alguém que cuide dela em algum momento quando tudo acaba, né, quando todos faltarem. Então, ela dá esse filho adotivo, e que também é uma outra figura importante nessa história. Então, já temos 3. Marido morto, a irmã do marido morto e esse filho adotivo. Né? Com a partição, Asha chega a voltar para a família original, né? Vai morar com o irmão, os pais já estão velhinhos, e ela inclusive fala que para o pai e para a mãe não seria uma desonra, né? Também esse é uma outra coisa que aparece o tempo inteiro, né? Essa questão da honra e como é que ela é mobilizada nas relações. Não seria uma desonra ser cuidada pelo pai e pela mãe? Obviamente que não. Né? Se deu errado com a sua família conjugal, você pode voltar. O grande problema ali é que, como os pais já estão mais velhos, essa posição de poder dentro da família passou para o irmão. Para o irmão e para a esposa dele, que aí eles andam juntos, colados. E qual é o problema? Eles começam a reclamar que ela é um peso. Essa é a figura que ela usa no relato. Né? Peso. Eu me tornei um peso para essas pessoas. E isso é o quê? É a quebra da honra, é uma desonra. Eu não posso ser um peso. Para o meu pai e para a minha mãe, eu não seria um peso. Né? E acho que isso é muito curioso a gente pensar de como é que, de fato, ao estudar parentesco, a gente vai descobrindo uma série de outras questões. Que o parentesco está muito além do traçado das árvores genealógicas. Né? Assim, de como é que essa trajetória, mediada pelo parentesco, ela está revelando sobre violência, está dizendo sobre experiência e sobre constituição de sujeito. Né? Bem, Asha, então, vai morar ainda aqui em péssimas condições com essa família do... Volta, ela fica migrando, né? Me parece. É o que o texto dá a entender. Ela fica migrando entre os lugares para não ser peso para ninguém. E, num dado momento, uma das irmãs desse marido, o marido tinha mais de uma irmã, ela morre. E fica o cunhado. E esse cunhado se oferece sexualmente para Asha. Só que sem querer uma relação conjugal, de fato. Por quê? Porque isso seria um escândalo. Dentro também dessas relações de parentesco e dentro também dessa ideia da honra, seria impossível que eles tivessem uma relação. Só que Asha, e isso também era um outro ponto que a Vina Das vai desenvolver, tem uma sexualidade reprimida ali. É isso, é uma mulher muito jovem, que perdeu um marido muito jovem, e que, em teoria, não iria fazer mais sexo na vida. E ela cede às investidas desse cunhado, o que causa uma outra ruptura na vida dela. Né? E, de novo, a gente vê a violência entrar nessa ruptura, porque ela resolve acabar a relação com esse cunhado, de novo a questão da honra, e, ao acabar, ele começa a sujar o nome dela, né? Começa a falar mal dela, dizer mal dela, ali dentro daquele grupo social.
E o que ela faz? Ela vai procurar, escreve para um amigo do marido e vai tentar se casar para que ele achasse um marido para ela. Ele acha, de fato, um marido, ela diz que é um cara com posses, né? E dá para ver, porque aí também, de novo, nessa constituição do sujeito, a gente vê como é que a vida dela muda, também nesse outro sentido, né? Quando ela vai casar, ela vai para esse lugar e depois só chega a notícia na família conjugal de que ela tinha se casado com esse homem. De novo, aqui a relação. E aí, de fato, essa relação com a família conjugal quebra. E de forma bastante violenta. Né? Por quê? Porque é um rompimento, é isso, ela não é mais aceita dentro daquele grupo. Ela fica 7 anos para conseguir voltar a esse grupo. E, por isso, uma das figuras que eu já mencionei aqui é quem faz essa mediação. E ela, entre as duas, me parece que grande parte dessa história se dá aí da constituição da Asha enquanto sujeito, tanto a ruptura quanto a volta. Né? E aí, depois, a Vina Das vai analisar isso enquanto... existe a quebra desse limite, a quebra desse mundo, né? Essa experiência muda, mas, ao mesmo tempo, ela refaz o mundo a partir dessa ruptura. Então, a violência acontece, mas a violência também é produtora, num certo sentido. Você não permanece igual depois dela. Né? É a quebra de um mundo possível e uma série de esforços de reatualização desse mundo, ou de recuperação de um outro mundo. Mas é isso, assim, não é... Você não fica inerte, né? Não é como se isso fosse simplesmente algo que acontece naquele momento. Isso faz parte daquilo que nos constitui. Né? Então, essa mulher, essa irmã do marido, ela faz essa aproximação, ela aceita essa aproximação e a Asha pode voltar, de fato, a esse grupo, né? A essa família do marido. Né? E o quanto ela tem algumas culpas, né? Ela vai carregando essas culpas. E aqui eu acho que o grande mediador é a honra junto com a violência, de fato. Primeira culpa, ao me casar novamente, ao ter aceitado as investidas do cunhado, eu traí a memória do meu marido morto. E, na crença dos Punjab, existe um outro mundo após a morte. E, nesse outro mundo, essas pessoas vão se reencontrar. Então, qual era o pensamento dela? Eu vou me reencontrar tendo traído essa pessoa. Traí a minha cunhada morta, porque eu aceitei as investidas do marido dela. E eu traí essa irmã mais nova do marido morto, porque não era isso que ela, de certa medida, não era essa relação que ela esperava. E, inclusive, com ela, que existia a relação mais próxima de afeto, de uma mulher que me deu o filho dela enquanto filho adotivo, eu também cortei essa relação, a possibilidade dessa relação. Né? E que não foi ela que cortou, de fato, mas é que a relação se torna impossível. E, por último, eu traí esse filho que me foi dado, porque eu desonrei. Né? Como é que ele vai... Eu o abandonei, porque ela mudou, né? Ela foi para outro lugar, esse filho não vai com ela. E tem um pequeno momento, isso é uma das coisas que eu por exemplo, lendo o texto, adoraria que a Vina Das tivesse explorado mais. Porque tem um pequeno item em que ela vai falar desse menino. Né? Ela ouve esse menino, já um adolescente naquela época. E aí ela tem uma pequena reflexão, que ela faz em outros textos também, mas da importância de dar voz aos adolescentes e às crianças. Né? Isso acho que eu já mencionei aqui. Ela tem um texto, inclusive, chamado Voice of Children. É um artigo ainda da década de 80, meados da década de 80, eu acho que é 85, em que ela vai advogar a necessidade de fato, dar voz, de novo a voz, a criança e adolescentes. Eles também têm voz. Eles não são objetos de discurso, eles são sujeitos do discurso. Sujeitos, eles têm voz. Né? E aí eu gostaria muitíssimo dela ter ouvido mais esse menino, né? O Suraj, o nome dele, não é? Eu me esqueço o nome dele. Suraj. E ela ouve, é muito rápido assim, o aparecimento dele, só que ele está dizendo coisas muito importantes também para a gente entender a própria experiência da Asha. Né? De novo, porque os sujeitos estão em relação. A gente se entende a partir do outro também. A gente constrói os nossos mundos, usando o vocabulário da Vina Das, na relação. Nunca é um processo individual solitário. Né?
Imagina, olha a vida da Asha. Ela não construiu isso sozinha. Claro, tem um processo aí que é individual de você refazer isso, mas você refaz por via das relações. O tempo inteiro ela está em relação. Vai quebrando algumas, cortando algumas, criando outras. Né? E, ao mesmo tempo, ela é assombrada por um segundo marido que tinha uma primeira esposa, que ela achava que ela estava tomando o lugar dessa esposa, porque a primeira esposa seria a esposa efetiva, era no início, né? Era com essa mulher que ele tinha filhos. Existia um filho mais velho que também tinha uma ressalva em relação a ela e que se achava no direito de tomar o lugar desse pai em algum momento, também aí de novo nas relações de parentesco. Essa mulher, ela nunca some, ela aparece o tempo inteiro, pelo que é narrado aqui, né? Essa primeira mulher, ela é quase como se fosse uma sombra pairando sobre essa relação. É ela que abandona o marido. A Asha, ela tem uma ascensão social, a vida melhora, isso é claro, porque, por exemplo, quando ela vai visitar, 7 anos depois, a família conjugal, de quanto ela tinha joias, do quanto ela tinha colares, ela estava vestida de outro modo, mas, ao mesmo tempo, ela fala o tempo inteiro muito bem do marido, a Vinadass nota isso, mas, ao mesmo tempo, o marido é quase como uma figura fugidia, assim, porque não há uma relação, não parece um amor verídico, de fato. É muito mais no sentido de ele me salvou, dentro dessa experiência de violência, de ruptura, do que no sentido do afeto mesmo. E aí a Vinadass emenda, né? O afeto mesmo parece que ela só sentiu por essa irmã, por essa cunhada, né? Que ela não fala, em momento algum ela fala cunhada, mas dessa irmã do marido, né? É com ela a relação de afeto. É ela que é a relação, talvez a perda maior da relação é com essa mulher, né? E essa é a relação que ela quer recuperar. Ela não quer as outras. Ela não vai atrás da família original dela, ela vai atrás aqui. Ela insiste durante 7 anos até conseguir retomar essa relação. Né? Sim, sim, porque ela sente o tempo inteiro que ela abandonou esse menino. Né? Suraj. Asha significa esperança, né? É um bom nome também. Ela explica isso numa nota. Né? Não é um nome aleatório. Claro, ela mudou os nomes, mas não é um nome aleatório. É genial. Eu concordo. O que é essa descida ao cotidiano. Exato. E essa descida ao cotidiano, essas narrativas, né? Porque uma narrativa convencional, vamos dizer assim, sobre patriarcalismo, sobre mesmo a partição, sobre memória, ela não é tão sufocante como essa narrativa do cotidiano. Não, não é. Porque é como que as pessoas realmente, como isso se processa mesmo no cotidiano e como todos esses aspectos estão ali presentes, costurando a vida das pessoas. Eu acho muito genial. Eu também. E ela faz isso em todos os casos, né? A Mandite também, que é outro dos casos que ela... Mandite, eu não sei como ler, né? Porque, de fato, é um nome indiano. Mas o caso dela também é muito... Que ela cita rapidamente aqui, é um outro capítulo, né? Tem um capítulo que é praticamente sobre a Mandite, em que... E a história da Mandite, na verdade, é até mais... Tem uma parte que é muito chocante, né? Porque ela é muito jovem, na época da partição. Ela tinha 13 anos. Acho que é isso, né? Você citou a Mandite, se eu estiver errando na história, me lembre. Mas ela tinha 13 anos. O irmão estava nos grupos lutando na época da partição, né? E todos os dias, quando ele saía, ele deixava um pacotinho de veneno com ela, com a Mandite. Né? E que a Mandite, em caso de invasão da casa, lembrando, é um momento que está tudo em colapso. Isso tudo está acontecendo. De novo, o ordinário não para o extraordinário acontecer. O extraordinário está acontecendo e as pessoas estão tendo que viver como dá. Né? Então, é isso. A casa podia ser invadida. O irmão foi fazer o que ele estava fazendo, que era as lutas dele lá. Né? Que fica meio esquisito também a maneira como a Vinadass descreve. Me parece bem irônico, na verdade, o que ela está querendo chamar a atenção. Mas, e se a casa fosse invadida, ela deveria engolir esse veneno e morrer. Né? E que ela é ela é uma menina de 13 anos, na época, mas que
E, de novo, aqui, ó, aqui é o ponto. Que ele esperava que ela morresse para ele não ter desonra. Né? Então, é melhor que você morra do que você me desonre. Porque o que ele está dizendo aqui é que essa menina, lembrando que foi um momento em que as mulheres eram... Ela dá, eu não lembro o número, mas nesse outro artigo que ela vai falar de violência sexual, ela tem um número aproximado de mulheres que foram estupradas, e muitas vezes estupros coletivos, que foram estupradas na época da partição. E é um número assim absurdo, sei lá, não sei se são 100 mil, 10 mil, é algo do tipo. É um número absurdo, assim. Exatamente. É o ponto dele. Sim. Sim. Porque a desonra para ele seria que essa menina fosse estuprada. Então é melhor que ela morra, né? Mas e aí ela muito tempo depois, né, contando isso para Vinadas, é que tinha algo de muito assustador na narrativa dela, e como ela mostrava isso através dos gestos, mesmo da linguagem que ela utilizava, porque era isso, ou ela morria, ou ela, de fato, era desonrada, era estuprada, e era quase como se ela ficasse, naqueles dias em que tudo isso acontecia, numa espera constante, e aí, por isso, o trabalho do tempo é importante o tempo inteiro para a Vinadas, porque tem algo aí do tempo. É quase como, no caso da Mangite, eu acho que é quase como se o tempo massacrasse. Né? Ele é um massacre também. Porque é isso, ou eu estou esperando para morrer, porque eu vou ter que tomar esse veneno, e meu irmão, ele é a figura central aí, né? Ou eu vou esperar ser atacada, estuprada, roubada, né? Porque também acontecia isso, às vezes não era estuprada, mas era roubada e levada para o Paquistão, por exemplo. Ou eu vou esperar ser resgatada pelo exército aqui, que nem sempre também era a melhor das hipóteses. Então, é isso, é um tempo da espera. Mas de uma espera que é assustadora, né? Porque toda a finalização dessa espera é devastadora. Né? Só que isso está no nível do cotidiano. É no dia a dia que é isso. São todos os dias ficar nessa espera, tendo 13 anos de idade. Isso também não é um dado irrelevante. Né? E que, no caso da Asha, ela também, de novo, aí, já que eu falei do trabalho do tempo, é um trabalho do tempo que é por ele que a Asha reformula a vida. Em vários momentos ela está reformulando essa vida. E mais de uma vez, inclusive. Né? Não é simplesmente uma reformulação única nesse processo de constituição. Né? E que, no caso dela também, existe uma solidariedade entre mulheres, e que, no caso aí, me parece que é principalmente essa irmã do marido morto, que faz com que esse cotidiano não seja tão sufocante. Né? Existe aí uma solidariedade entre mulheres e que, para ela, no caso da Asha, liga o presente e o passado. Qual é o presente dela? Bom, eu estou aqui... Eu fui expulsa, né? Não é possível que eu esteja mais nesse grupo. Mas, ao mesmo tempo, sempre tem essa figura aí, que nunca deixa de existir, que é a irmã do marido morto, que liga o passado e o presente. Né? E o quanto as coisas não estão desconectadas. De fato, por isso a memória é tão importante. Né? A memória também é esse trabalho do tempo. E é uma memória que é reatualizada, muitas vezes. Lembrando, por exemplo, alguns casos que ela mesma narra aqui, que são memórias que, às vezes, você nem lembra que tem. Porque são memórias que outros... Né? E aí a importância da voz, a importância disso, dessa ideia também do testemunho. Né? Do quanto ela conta a história, por exemplo, de uma das mulheres que ela ouve, que ela conta memórias que não são dela. Mas ela ouviu o marido falar tantas vezes que ela tomou como dela. Só que, num dado momento, ela percebe, mas eu não lembro disso. Essa memória não é minha. Essa voz que fala não é minha. E, às vezes, não é mesmo. Mais questões? Estou querendo achar a parte do Suraj aqui. Porque ele também fala... É muito interessante o que ele fala.
coisa importante, isso acho que em todos os textos da Vinodás, vocês devem ter notado o quanto ela mobiliza um outro referencial teórico especificamente sobre a Índia, né? Assim, ela cita vários desses trabalhos especificamente sobre a Índia. Essa parte é um pouco mais obscura para a gente, né? E é a mesma coisa da Stratton com os melanésios, né? Quando ela começa, na segunda parte daquele livro, O Gênio da Dádiva, no diálogo com os melanésios, a gente não entende muita coisa também, né? Exatamente porque não é comum que a gente leia, né? A gente conhece a melanésia via Stratton. Né? E a Índia, a gente tem até leu outros autores, né? Não só a Vinodás. Acho que ela é o melhor exemplar, na minha opinião, assim. Mesmo em termos de refinamento teórico e tudo mais, mas todos os estudos subalternos, aí, grande parte deles vem da Índia. Né? Bom, acho que tem uma outra questão aí também em relação à violência, que o caso da Asha pode ser uma boa ilustração disso, né? Que tem um lado da partição que é uma violência muito brutal sobre os corpos dessas mulheres, que é o que, por exemplo, ela analisa no artigo que está como complementar, né? Que são os casos de estupro, principalmente. Então, e talvez a gente localizaria aí grande parte da violência. Só que o que a Asha mostra é que existe um outro tipo de violência, da qual ela é testemunha, né? Que mostra uma violência cifrada nas relações cotidianas, né? E seria essa violência não tão óbvia, que a gente não tomaria como óbvia, ou aquela que a gente não caracterizaria imediatamente enquanto violência. Né? Eu acho que esse é para mim, na verdade, é o mais interessante aqui do que a Vinodás tá mostrando. Né? Que existe um fato político de grandes proporções, mas que, ao mesmo tempo, esse ato político, quando ele é reatualizado o tempo inteiro no cotidiano, né, ele mostra, que nesse lado ordinário das relações, o quanto a violência é, de fato, algo mais ordinário do que a gente estaria tentada a pensar. Né? Ela, no caso da Asha, por exemplo, essa violência comunal, né? Isso também é um outro nome que ela usa bastante para falar. Isso também depois volta nos riots, que é exatamente essa violência comunal, mas que essa violência comunal, ela, por um lado, ela solidifica pertencimentos via parentesco, né? No caso da Asha, você pertence agora à sua família conjugal porque seu marido morreu, mas ao mesmo tempo ela rompe. Porque ela não pode pertencer a essa família, porque essa família é destituída de absolutamente tudo que ela tinha pela partição. Né? Então, que essa violência ela está num nível em que rompe relações mais íntimas. Né? Mas sendo desencadeada por um ato extraordinário, né? Por esse grande ato político que foi a partição. Então, o grande ponto aqui talvez seja da gente pensar como é que esses grandes atos políticos, essa grande violência de Estado, como ela narra, né, a partição, ela é levada para o cotidiano, é levada para a vida cotidiana. E que relações ela passa a mobilizar, que possibilidades de relações ela cria, né? Ou não cria mais. Né? Que rompimentos são esses? Que violência é essa? Que toma muitas formas. E ela vai mostrando isso ao longo do livro. Né? Mas eu acho que aqui é muito... É isso, você usou uma boa palavra, é sufocante ler. Né? Porque você fica o tempo inteiro, o que vai acontecer com essa mulher? O que mais pode acontecer com ela? Né? É que chega um momento que a gente não tem mais, a gente não sabe mais o que acontece, né? Obviamente. Mas o que mais poderia ter acontecido com essa mulher? Ela perdeu tudo, porque ela perdeu a relação. A violência está aqui, ó. E, num certo sentido, ela perde isso aqui, que é um fator importantíssimo para a sua própria existência social dentro desses grupos. É honra. Felipe queria falar. Esse não reconhecimento que você tem diretamente com pessoas com quem você tem
Nesse texto especificamente, não exige, ela não vai para essa ideia do reconhecimento. Nossa, no livro eu não me lembro. Nos outros capítulos eu não me lembro. Não me lembro de ler, de ter o Honneth. E nos outros textos que eu li também não. Por exemplo, nesse do Judiciário não há menção também. Estou tentando lembrar se tem algum outro. Não lembro dela falando disso nem em margem do reconhecimento. Alguém lembra? Alguém que já leu alguma coisa dela? Eu não lembro. Mas, olha, eu vou dar uma fuçada. Vou fazer uma coisa, vou dar um Google aqui vou dar um Ctrl F no documento. Eu não me lembro dela falando da teoria do reconhecimento. Na Mangite ela não fala também, né? É que são os dois, são os clássicos do livro, né? A Mangite e a Asha, de fato, né? Então, no capítulo sobre rumor também eu não me lembro dela falando, que é um outro também que tem sido bastante utilizado. Mas vou pesquisar, não me lembro mesmo. Uhum. Com a trajetória da Asha. Assim, o que, na verdade, ela está falando relacionando a trajetória da Asha ao ato de testemunhar, o que significa esse ato de testemunhar? É justamente a trajetória da Asha, que é o testemunho da violência do Estado na vida das mulheres, e isso ela faz, por isso que ela argumenta a questão do testemunho, né? Ou ela está... É porque para a gente tem uma noção de testemunho tão definida, né, que é difícil a gente desfazer dessa noção de testemunho tão pautada na fala, assim, como a gente... E também, eu acho que o argumento que ela traz como relação aqui é a partir da voz. Mas eu vejo que ela vai construindo esse agenciamento da Asha muito mais por decisões e escolhas ao longo do tempo. E não me parece que a voz ali, não é a voz da Asha que produz ela como sujeito, né? Eu fiquei tentando articular assim, por que ela está trazendo essa coisa na pressa. Eu fiquei um pouco até o final, assim, quando ela traz essa questão do testemunho. Ela volta só no final do texto, né? Eu não entendi essa articulação entre esse argumento, sabe? Bom, eu vou tentar. Assim, também é algo... Eu concordo com você, acho que o pulo é complexo. Acho que Antígona é muito para falar da voz. Não é à toa que ela está usando a interpretação do Lacan e não alguma das várias outras. E ela cita, inclusive, ela tem conhecimento de todas essas outras interpretações possíveis da Antígona. Como eu já falei, a Butler vai dar uma outra completamente diferente. Mas eu acho que uma outra coisa que ela fala em relação ao testemunho é romper com essa tradição cristã de entender o testemunho enquanto algo cristão, né? Ou dessa fala muito pautada pelo religioso, vou dar testemunho de algo, né? E ela só retoma isso no fim do texto, dizendo que a gente precisa descobrir meios de falar sobre a experiência de testemunhar. Acho que é isso, não é? Que é o que ela está dizendo. Eu acho que aí, no caso, talvez a ligação seja que, para ela, Vinadass, a interpretação que ela gostaria de dar para a história da Asha, é que a Asha, de fato, ela está dando um testemunho ao contar essa história, seja pelo silêncio, porque ela fala isso também, que o silêncio está ali, seja pelo corpo, pela dança, porque isso também é algo que ela menciona. Tem algo ali que é isso que a Asha está fazendo com ela, e, novamente, ela fala o tempo inteiro que ela acompanhava e demorou milhares de conversas com essa mulher para que ela pudesse falar alguma coisa em relação a isso, né? Sem que a Vinadass perguntasse. Foi algo
espontâneo, né? Mas que, de certa forma, na minha interpretação, a acha é esse ato de testemunhar. Né? Que, no caso do Antígona, né, ela é testemunha porque ela está apontando essa injustiça ou essa condenação do irmão dela ao esquecimento. E que, no caso da Acha, o testemunho também vem porque, né, num sentido um pouco semelhante, porque, senão, é quase como se a trajetória dela também pudesse ser esquecida, né? De tão ordinária que é, de tão cotidiana que é. Não sei, estou pensando aqui agora, tá? Não foi algo que eu articulei. E que eu acho que tem uma outra coisa que a gente não mencionou aqui ainda, de que a Vinodás, ela coloca um outro conceito, que é a ideia do conhecimento venenoso. Né? Quê? Eu ia fazer essa pergunta, né? Conhecimento venenoso. Né? Eu acho muito curiosa essa expressão, né? Mas é um conhecimento que você só conhece pelo sofrimento. É isso. Né? E a história da Acha é uma sucessão de sofrimentos. E ela tem esse conhecimento. E talvez o testemunho venha quando ela se dá conta desse conhecimento. Né? Quando isso é revelado. Isso. Exato. Exato. Ou revelar essa violência do Estado. Sim. Porque, em última instância, o que está por trás de tudo isso, claro, a gente está entendendo a constituição do sujeito dessa mulher, a gente está entendendo a experiência cotidiana dela, a construção de mundos, tudo isso, mas, em última instância, o que está por detrás, o subtexto para tudo isso, é a violência do Estado. Que é o que eu acho que está de subtexto para absolutamente tudo que a Vinodás vai escrever em relação à violência. Porque não é à toa que ela vai analisar esses dois fatos, né? Isso não é qualquer coisa. E isso porque aqui a gente nem entrou nos riots, mas os textos dos riots têm algo militante ali, que olha, tem algo de denúncia de um Estado que está matando as pessoas, que está escondendo corpos, que está condenando a invisibilidade ao esquecimento a essas pessoas todas. Isso está muito claro, por exemplo, nos riots. E dá para ver que são textos escritos no calor do momento. Dá para sentir isso na linguagem que ela usa no texto. Tem algo de militante nisso. Tem algo de humanitário, ou na possibilidade da antropologia e do trabalho que a gente faz dentro das universidades, fornecer soluções para isso também, que seja de denúncia. Né? Como eu falei na aula passada, quando eles vão fazer trabalho humanitário, várias pessoas da universidade, nesses acampamentos, né, nos locais onde aconteceram os riots, e eles vão levar comida, vão levar roupa, tentar resolver a questão de abrigo coletivo, tudo isso. Né? E eles começam a ouvir das pessoas que as pessoas desapareceram ou que foram mortas, sumariamente. E o que eles fazem? Eles publicam um artigo no jornal, eles dão nomes para essas pessoas. Né? Lembrando da importância, por exemplo, da nomeação. Né? O texto clássico, hoje, já um clássico da Butler, a discussão que ela faz, né, tanto no Precarious Life quanto no quadro de guerra, do quanto a gente tem dificuldade de nomear várias dessas vidas. Porque elas não importam, elas não contam. E que é exatamente isso. Ela está usando um outro vocabulário para dizer a mesma coisa que a Butler, muito tempo antes. Né? O texto é de 80, da década de 80. Mas é isso, a importância de nomear, porque você nomear é você reconhecer. Né? É isso. Como vida, inclusive. Seja lá que perspectiva de vida você está adotando. Né? Porque também a gente teria 1000 interpretações possíveis. Também já passamos por algumas, rapidamente aqui, por algumas dessas possibilidades. Mas, e eu acho que a Vinodás está muito tentada a ir para o lado Agamben, Vida Nua, né? E o próprio Fassan, que eu já citei aqui também. Eu acho que talvez ofereça uma boa solução para isso. Mas é isso, é não condenar o esquecimento. Essas pessoas desapareceram, as pessoas morreram, e aí? Que me parece muito parecido, num certo sentido, e não é à toa, que ele também está nesse livro que eu falei, States of Violence. O último artigo é dele, é a Vinodás depois dele, o Alan Feldman, que aí vai falar das experiências na África do Sul. Ele também tem um trabalho sobre a Irlanda. E no Strange Fruit, que é o artigo dele, né, para quem fez meu curso de violência, a gente leu esse artigo lá, tem um momento ali que também é a não condenação ao esquecimento
também está no nível do cotidiano. Quando ele fala que a dor e que a violência podia ser sentida até nas paredes daquelas casas, é disso que ele está dizendo, né? Tem algo de muito ordinário, ainda que ele não utilize esse vocabulário, mas é muito parecido. O Arthur Kleinman é outro também, que vai advogar nessa importância do ordinário. Também não é à toa que é um dos grandes parceiros da Vina Das aí. É uma pena que a gente não tenha uma aula para a gente ler as parcerias dela, mas o Arthur Kleinman é uma das mais importantes, o Fassan é outra. Né? Todos eles estão dizendo de coisas muito semelhantes. Né? E a Butler, por outro lado, também, ainda que também não tenha essa... não seja uma parceria dita, mas me parece que também é o mesmo substrato que essas pessoas estão falando. Né? É falar de perda, é falar de morte, é falar de vida, é falar de esquecimento de memória. Né? E o quão atual e o quão importante esses temas são para que a gente reflita, de fato, sobre eles. Né? E do nosso próprio papel, que talvez esteja em xeque mais do que nunca, mas de provar o nosso papel, que também é esse. E acho que vai ter que ser mais ainda. Né? E não sei, eu leio um texto como esse, eu acho ultra atual, assim. A gente encontraria milhões de achas por aí. E que tem experiências que são pensando na importância de cada sujeito, né? O quanto, de fato, é uma experiência relevante. Ela não tem nada de banal. Ela é ordinária no sentido de ser comum. Não é o ordinário que banaliza. Não é isso que a Vina Das está trazendo. É o quanto, de fato, muitas vezes se constitui enquanto sujeito, é um processo devastador. Porque ele é violento, às vezes. Ele é mediado pela violência. E bom, na verdade, quando é que não é? Né? É quase como se fosse isso. Quando é que não é mediado pela violência? Pensando que essa violência é muita coisa e que ela é significada de muitos modos, e acho que esse é o ponto de partida para todos esses autores, né? Que é uma violência que é relacional, uma violência que também é constituída, que a gente não está trabalhando com um conceito fechado de violência, como se fosse possível defini-la muito claramente. Não é. Nenhum deles está definindo violência como algo muito claro. A história da Asha é a prova disso. Porque, de verdade, um outro leitor que não estivesse familiarizado com essa discussão, ele não leria a experiência da Asha como violência. É mais sutil. Né? Então, violência é muita coisa. É claro, a lei trabalha com tipificações. Né? Assim, ela trabalha com conceitos fechados, porque senão ela não tem nem como agir. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está criticando o aparato legal o tempo inteiro. Porque, na mesma maneira que ele exclui milhões de outras possibilidades. A gente acabou, por exemplo, vai fazer um mês isso, né? Teve a revisão de uma das leis sobre importunação sexual, por exemplo, que agora isso é tipificado. Tipificamos isso, mas ficou um monte de coisa de fora ainda. Né? A gente só reviu a lei do estupro, por exemplo, muito recentemente no Brasil. A gente está aqui falando do Código Indiano, que é o que a Vina Das vai nos apresentar, porque é o contexto que ela trabalha, mas e o nosso código também? A gente também tem um debate sobre essa ideia do consentimento, por exemplo. Aliás, um texto belíssimo sobre consentimento, sobre a gestão do próprio conceito, né, de consentimento, e como é que isso vai aparecer especificamente para os casos de tráfico de pessoas para fins sexuais, é um texto da Laura Lovenkron, que está no Pagu de 2015. É um texto que é uma pancada teórica, mas vale muitíssimo a pena para entender mesmo um pouco dessa discussão sobre consentimento. Um pouco. Né? E aí, a Vina Das... Laura Lovenkron. A Laura vem de um trabalho com... Não, esse estava de complementar. A gente leu dela no curso sobre a CPI da pedofilia, que chama O Moço Contemporâneo, que ela vai... É que vários deles falavam. Ela fala sobre consentimento porque ela está trabalhando com a própria... Bom, ela utiliza o Ian Hacking, né, para essa ideia da modelagem de categorias mesmo, e de como é que a ideia de pedofilia é modelada no contexto brasileiro, partindo da CPI da pedofilia de ninguém mais, ninguém menos que Magno Malta. Né?
E é isso, assim, ela acompanha o trabalho, de fato, chega a entrevistá-lo, né? Vale muitíssimo a pena. Laura Lovenkron, o livro é Almoço Contemporâneo, e o artigo está no Pagu de 2015, que agora eu não me lembro exatamente o nome, mas é sobre... Isso. E é verdade, ela associa a possibilidade de trabalhar consentimento e vulnerabilidade como conceitos em paralelo aí. É que ela analisa o final do texto, não, ela analisa as decisões dessas organizações internacionais sobre o tráfico de pessoas. Porque tem um desses também que ela vai debater o consentimento e vulnerabilidade, que é tem uma que é a decisão do STF, com caso de abuso infantil. Não, não é esse. E tem um outro que ela também faz um super debate sobre consentimento e vulnerabilidade, com casos de sex tape. Ah, sim, das coisas das imagens mesmo disso. Não é esse, não. Sim. Esse o dela? A coisa do tráfico de pessoas é mais recente do pós-doc, né? É. Que ela debate violência e consentimento que ainda tem a ver com a pesquisa do doutorado. Consentimento, eu acho que é um tema que ela está trabalhando, mas eu gosto especificamente desse porque ele é muito teórico. Então, é bom para pegar referência também de quem está lidando com consentimento, né? Porque é isso, a gente não chega num consenso também sobre consentimento. E tem um lado disso tudo, ainda que tenha a questão legal, dizendo, 14 anos já é consentimento. Mas tem um lado de jurisprudência disso tudo, né? Então, é tudo que tem depois de 14 anos é consentido, a gente sabe que não, né? Aliás, está longe de ser. Também. E, de novo, aí, a dificuldade de definir categorias de violência, né? E ela pode ganhar muitos nomes, gente. Então, o que esses autores todos estão mostrando também é que isso ganha nomes muito diversos. No contexto indiano, só faz sentido você usar o nome estupro. Esse é o nome que aparece. E na lei também. Então, você vai usar outro nome para quê? Senão, você nunca vai chegar na possibilidade de ser julgado. Você vai chamar de abuso por quê? É estupro. Ainda que você não considere um estupro. E também uma visão muito fechada de estupro. Né? Eu vou projetar ali, a gente vai fazer um intervalo já. Aqui, o texto é esse. Consentimento e vulnerabilidade. Alguns cruzamentos entre o abuso sexual infantil e o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Que aí ela junta as duas pesquisas, né, na verdade. Mas ela analisa algumas dessas decisões em relação ao tráfico de pessoas para fins sexuais. Né? Essa foi a pesquisa, de fato, do pós-doc dela. E que eu acho que ela continua agora na UERJ, né? Assim, mas vale muitíssimo a pena. Assim. Ela trabalha... Eu gosto da maneira como ela trabalha com conceitos. Assim. Ela é muito boa de teoria. Eu acho que é sempre útil por isso. É muito bom de teoria. Sim. Sim. Que é uma discussão que nem estava na livre-docência, porque é mais recente, de fato. Também fica aí a indicação, né? A professora Maria Filomena Gregori, que foi minha orientadora, a orientadora dela. Mas ela tem um conceito que ela vem utilizando aí já há alguns anos, né? Que é o de limites da sexualidade, que é tudo que está nessas fronteiras meio nebulosas entre legal e ilegal, consentido e não consentido, normativo, não normativo. Né? Então, no livro Prazeres Perigosos, que é de 2016, ela vai trabalhar um pouco disso, e a Sil acabou de fazer uma bela lembrança de que, no final, o livro é a livre-docência dela, né? Mas que, no final, tem uma atualização aí via Laura Lovenkron e essa questão do consentimento, de fato. Vinadas também fica aí como referência para o consentimento nesse texto que eu coloquei como complementar, porque ela vai partir dessa categoria de fato, mas aí no contexto indiano. Mas eu acho importante até para a gente matizar a nossa própria definição de consentimento, o quanto é diferente. Lembrando que a sociedade indiana é uma organização muito diversa da nossa. Né? São as castas e tudo mais. Então, assim...
Eu gosto da maneira como a Vinadass analisa também. Esse foi um texto que eu li mais recentemente, decidi colocar no curso, de fato, porque ele me causou, assim... eu achei que ele tem um arsenal interessante para a gente lidar com o judiciário e, realmente, para pensar consentimento aí, ainda que seja em outro contexto, mas trazendo isso para a gente. E é um momento em que ela está falando dessa violência sexual. Porque é isso, ela está falando de violência, mas aí tem uma tipificação específica, que é quando a sexualidade entra no jogo. E é quando ela vai ali para a experiência da partição, para mostrar que, de fato, talvez essa tenha sido uma das violências mais importantes para se entender a própria partição. Eu vou resgatar aqui qual é o número que ela traz, mas é um número absurdo de mulheres, é uma coisa absurda, de mulheres que se acredita que tenham passado por essa experiência de violência sexual, de estupro, né? Que é o nome que está sendo dado aqui. E só porque eu mencionei, fica aí também uma outra referência importante para a gente entender essa possibilidade múltipla de nomeação das violências, né, e da própria gestão de categorias, né, da modelagem de categorias, que é o Ian Hacking. Também num texto traduzido no Caderno dos Pagou. Acho que um Caderno dos Pagou de 2012, algo do tipo. E aí a categoria que ele elege, né, para mostrar essa modelagem e mostrar como é que ela está sendo gestada na nossa frente, é abuso sexual de crianças. As categorias é isso, elas têm origens, né? Em algumas delas a gente pode precisar alocar o ano, que é o caso da que ele analisa, por exemplo. Abuso sexual de criança é um termo criado por pediatras na década de 60, num congresso de pediatria. E como é que ela se espalha e passa a ser utilizada para nomear atos que não necessariamente eram o que eles estavam falando na década de 60. Né? E ele passa, por exemplo, por outras nomenclaturas anteriores, crueldade, rituais satânicos envolvendo crianças. É muito interessante, assim. Ele é um epistemólogo, né? Então tem essa preocupação com as categorias e com as nomenclaturas. Assim. É um texto brilhante. Um outro que vai trabalhar com essa gestão das categorias, de como é que elas surgem e como é que elas se espalham, se reproduzem, é o próprio Fassan, que também já foi citado aqui inúmeras vezes, com o trauma. Né? Dessa ideia da síndrome do estresse pós-traumático, que surge em contextos de grandes catástrofes e de guerra, e como é que o trauma vira um vocabulário que a gente utiliza o tempo inteiro. Estou traumatizado. Né? É isso. Vamos fazer um intervalo, agora no horário certo, pela primeira vez. E a gente volta daqui 10 minutinhos, tá bom? Bom, voltamos então, né? Temos mais aí a segunda parte da aula. Como na próxima semana a gente muda, mas não muda, né? Na verdade, porque acho que tem um fio condutor na obra da Vinadass, em que a gente vai retomar algumas questões em todas as aulas, né? Mas na próxima aula a gente vai lidar com a questão das margens, né? Que é outra parte da obra dela, em que fez com que ela ficasse muito conhecida. Né? A gente tem trabalhado com esse conceito de margens, bastante, na verdade, me parece, nos últimos anos. E aí a tentativa é precisar um pouco melhor o que ela está entendendo, junto com a Débora Polo, que é quem organiza e escreve a introdução desse livro com ela. Né? Mas, então, a tentativa nesse restante da aula é tentar amarrar essa discussão de violência para ela. Obviamente, tem muito mais coisa. Né? Foram, novamente, né, escolhas de textos que eu achei que poderiam ser muito interessantes para a gente lidar com esses conceitos, mas a gente também deixou muita coisa de fora. Né? Talvez caberia praticamente um curso só sobre violência em Vinadass, ou a maneira como a Vinadass está lidando com violência. Eu acho que tem algumas outras questões que o texto, especificamente da aula de hoje, suscita, né, é que
De novo, aí, acho que essa questão da constituição do sujeito é que a experiência da Asha, né, o que a Vinadash descreve aqui, é, de fato, esse processo de formação do sujeito, um sujeito que tem uma agência complexa, o termo é dela também, né? Lembrando que, na primeira aula, a gente começa a discussão desse curso com a entrevista dela, em que algo que o entrevistador ressalta muito é essa dificuldade mesmo de se falar de agência, né? E a Vinadass mostra qual é a proposta dela, que, de fato, é pensar a agência de forma muito mais complexa e não uma agência que é o oposto da vulnerabilidade, né? E acho que isso fica muito, muito claro aqui. A Asha, ela fica numa posição que a gente poderia reconhecer como vulnerável em muitos momentos, mas, ao mesmo tempo, isso não significa a ausência da agência, né? Mas uma remodelação dessa possibilidade de agência, ou dessa capacidade de agência, né? E ela resiste, nesse sentido, da maneira como ela pode, estabelecendo as relações que são possíveis naquele momento, né? E, claro, tentando o tempo inteiro retomar uma que provavelmente foi aquela mais dolorosa e a mais difícil de ser perdida, que é com essa irmã do marido morto, né? Desse falecido aí, que é essa memória que perpassa toda a experiência da Asha. Gente, eu vou ter que passar o microfone, tinha esquecido. Não, eu ia perguntar exatamente sobre resistência, assim, porque bem no finalzinho ela fala sobre como pensar modelos de poder e resistência, né? E aí, resistência, para ela, me parece uma coisa muito sutil, como estratégias cotidianas de lidar com essas violências. Assim, eu queria que, se você pudesse falar mais. Eu concordo com você. Eu acho que, para ela, a resistência também está no cotidiano, né? Não necessariamente são grandes ações. E, claro, ela reconhece a importância disso também. Por exemplo, acho que a Vinadass reconheceria, sem dúvida, a importância de um movimento social organizado, que é aquilo que a gente costuma pensar como resistência, né? Mas a resistência também está nesses atos cotidianos, está nessas possibilidades cotidianas de construção. E a resistência também faz parte dessa constituição de sujeito, né? Assim como a violência é algo marcante e constitutiva, a resistência também é, né? E que, no caso dela, a resistência está nessa mudança que ela faz, né? Ela foge desse cunhado, desse marido da irmã, do marido, né? Ela foge disso e vai viver a sexualidade dela de uma forma que seria mais dentro do universo de construção dela, que seria mais pautada na honra, né? Então, ela vai viver isso de outra forma. Ela insiste em reatar esse laço, ainda que demore muito tempo, com essa irmã do marido, né? Porque esse laço aí me parece que, de fato, é o grande afeto, né? O grande amor da vida da Asha se encontra nessa relação, né? E que uma coisa que a Vinadass ela mostra, né, é que essa constituição do sujeito ela é fraturada. Essa é a palavra que ela usa, né? Foi traduzido assim, né? Também no livro, no original. Essa me parece que é a melhor tradução mesmo. São posições fraturadas e divididas de sujeito o tempo inteiro. E que a gente percebe muitas vezes, isso fica muito evidente no caso da Asha, tanto no momento da violência, nessa violência da partição, isso está, nesse momento que a gente reconheceria imediatamente como violento, que é esse, né? Mas fica também muito claro nos anos, né, em que a Asha se separa dessa família do marido, no momento em que ela tem que voltar para essa casa do irmão dela, que seria uma desonra, né, e que ela vira um peso também nas palavras dela, mas que também são relações em que a gente poderia reconhecer a violência, né, se a gente para ler nas entrelinhas, e que a resistência dela está, e aí abre aspas, em reparar os farrapos das relações, né? Então, a resistência da agência, parte da agência dela, né? O que seria a resistência para ela está na reparação
desses farrapos de relações, né? Sim, seria a reconstrução do mundo, né? E que são muitas as reconstruções. Para ela, acontece aí em alguns momentos. A partir do momento que ela perde o marido, morto por uma doença, é uma reconstrução de mundo. A partição gera sucessivas reconstruções de mundo. Não poder ficar com a família conjugal é uma reconstrução de mundo. Não poder ficar na família original, uma reconstrução de mundo, né? Então, são várias. E nós todos passamos por elas, né? Assim, no mais cotidiano dos eventos da nossa vida. Aí, também, utilizando o vocabulário da Vina Das. Em coisas que a gente não reconheceria, muitas vezes, como violência a priori, ou dessa violência, daquilo que a gente caracteriza facilmente como violência, né? Mas vai. Não, eu ia falar algo na chave, talvez, de uma colocação de limite a uma violência, a situações de violência. Acho que um dos momentos que é mais marcante é quando ela fala que, mesmo enfrentando o peso da desonra que ela estava atribuindo para a família, né, ela precisava sair daquele contexto e se casar com um outro homem, enfim. Então, acho que também ela, no meio de tudo isso, ela avalia também o que ela consegue suportar em termos de sofrimento, de violência, mesmo que tenha outras consequências, né, mas... Eu acho que essa questão do limite é fundamental para entender o que a Vina Das está propondo, né? Na aula passada, a gente discutiu muitíssimo essa questão a questão do limite, né? Porque ela está usando exatamente essa questão do Wittgenstein, a violência é o rompimento do limite, né? Que gera a finalização de um mundo, a reconstrução de um outro, né? Ela fala isso claramente na introdução, no primeiro capítulo desse livro. E, no caso da Asha, também, né? Ela está sendo colocada frente a seus limites o tempo inteiro, ou o que seria o limite do mundo dela. E eu acho que ela só consegue, talvez, na última desses limites, é que ela consegue, de fato, reatar ou reconstruir de uma forma mais satisfatória esse mundo, que é quando ela retoma as relações com essa irmã do irmão. E que, de novo, a importância, me parece, dessa ideia do conhecimento venenoso aqui. Porque é um sofrimento o tempo inteiro, mas o conhecimento só vem pelo sofrimento. De outra forma, ele não viria, né? Fazer com que a voz, o testemunho da Asha apareça aqui, essa voz da Asha apareça aqui, ela só é possível via sofrimento. Esse sofrimento que ela reitera ao contar isso tudo para a Vina Das, em diferentes momentos, porque isso aqui é uma história que a Vina Das reconstitui para a gente também. Isso aqui foi aparecendo aos poucos, e ela deixa isso muito claro. Isso não vem numa torrente de ideias, olha, estou aqui contando essa minha narrativa de vida. Não, isso não aparece dessa forma, né? Isso aqui também é um encadeamento que a Vina Das nos proporciona a partir do que ela vai escutando em muitos encontros com essa mulher. Com todas elas, na verdade. O caso da Manjit é a mesma coisa. E, no caso da Manjit, também é esse conhecimento venenoso. Porque é quando ela se dá conta de que, ao portar aquele veneno, ela só tinha 3 destinos possíveis e todos eles eram devastadores. Todos. Todos eles. Né? Isso também é um conhecimento venenoso dentro do que a Vina Das está chamando de conhecimento venenoso. Né? Me parece que essa ideia do conhecimento venenoso também é etnográfica, né? Porque a questão da dor como possibilidade de conhecimento entre os indianos, o próprio Schopenhauer se baseia nisso, no sofrimento como potencial cognitivo dele, né? Mas então existe a possibilidade de aplicação disso em outros contextos. Eu não sei muito bem como colocar, mas parece que para eles valorizam a dor de um jeito diferente, né? Um jeito que lhes é bastante próprio. Existiria a possibilidade dessa valoração em outros contextos, fora o campo da própria Vina Das?
Eu acho que sim, acho que tem algo aí que é muito contextual, né, indiano. É o que eu falei isso algumas vezes aqui já no curso, né, que tem algumas coisas aqui que até para a gente é meio nebuloso, exatamente porque a gente não conhece tanto o contexto indiano. Eu acho que tem muito da formulação da Vinadas, ou de pensar essa questão do cotidiano, de pensar o ordinário, esses conceitos todos que ela está trazendo, que são muito úteis para a gente nas análises que a gente vem fazendo. Em relação ao conhecimento venenoso, especificamente, eu acho que ele até pode ser, mas eu acho que quando existe essa mediação da dor e do sofrimento, talvez ele possa ser, mas citando que a fonte é algo, é a própria Vinadas, né? É muito contextual de fato. É a mesma coisa quando a gente pensa Stratton, né? Tem conceitos ali que a gente está utilizando que ela pautou esses conceitos na pesquisa com a Melanésia. É quase como dizer, bom, a gente não vai usar, então, socialidade, né? Porque é um conceito que ela está ali pensando para abstrair essa relação da dicotomia indivíduo-sociedade, né? E por isso vem a socialidade. Mas ali também tem uma outra organização social, né? Tem o divíduo, não é um indivíduo, é um divíduo. Ele tem em si mesmo a sua própria incoerência, né? Quase como se fosse isso. Então, eu acho que até podemos usar, mas dando o devido crédito, né? E situando o conceito da maneira como a Vinadas está colocando aqui, que seria esse conhecimento via sofrimento, via dor, né? Mas talvez ele possa sim ser útil, né? Concordo que é muito etnográfico mesmo, né? E que faz muito sentido para o contexto indiano, que a gente deveria conhecer mais, na verdade, né? Que é um conceitual, sim. Sim. O Cávio fala. Desse conhecimento. Mas acho que é sempre isso. Assim, alguns conceitos a gente pode, sim, aproveitar para nossas análises, desde que a gente faça a devida referência a isso e que situe esse conceito, né? É o que a gente faz na antropologia o tempo inteiro, né? É isso. Usa o meio automático. Sim. Eu acho que, na verdade, a Stratton usa a Melanésia para fazer a crítica do pensamento euro-americano, né? É isso. Mas eu acho que, de certa maneira, a Vinadas também está fazendo isso. Né? Não é à toa, por exemplo, que ela é uma das pessoas que vai escreve uma análise dos estudos subalternos. Porque os estudos subalternos eles estão propondo a mesma coisa que a Stratton. Só que a Stratton está dentro de uma universidade inglesa, é uma inglesa dentro de uma universidade inglesa, que estudou Melanésia e que está propondo, olha, a gente precisa repensar as nossas categorias, as categorias que a gente está usando para analisar outros povos. Não faz sentido. Em certa medida, o próprio Foucault faz isso no História da Sexualidade, quando ele vai falar de arte erótica, mostrando o quanto, naquele capítulo, a arte erótica, mostrando o quanto é um conceitual completamente diferente. Né? Vide, por exemplo, a primeira vez que eu li o Arte Erótica foi numa aula em que a gente viu o Império dos Sentidos, o filme. Bom, funciona perfeitamente para fazer análise daquele filme, porque a gente não encontra um vocabulário possível e que talvez só seja possível no Oriente, de fato, no Japão. Né? Não sei quem viu o Império dos Sentidos, mas é um filme... Ele vai no limite. Né? Ele lida, de fato, com isso que a Bibi está chamando de limites da sexualidade. Né? O clímax do filme é um clímax, de fato. Né? Assistam, Império dos Sentidos. Eu vou colocar aqui para a gente ver, eu tinha prometido fazer isso no intervalo, né? Que é o modo como a Vinadas está trabalhando com a questão do consentimento. Só porque eu queria que vocês vissem exatamente como ela está falando, para a gente pensar um pouquinho aqui também, e como é que a gente pode
É isso. Como é que uma análise do código indiano pode nos ajudar a fazer análises que estão muito do nosso sistema judiciário, por exemplo. Só um minuto, gente. Alguém mais tem questões? Acho que tem uma outra questão aqui, né, é que, de novo, a questão do tempo, né, porque esse conhecimento venenoso ele só faz sentido pelo tempo, pelo trabalho do tempo, né, isso também é algo que ela deixa muito claro, que é um saber que não é só ligado ao intelecto, não é só se dar conta aqui dentro, né, por vias intelectuais, mentais, mas é um conhecimento pela própria paixão, né? É via afeto. O quanto é isso? Bom, tem um lado a dor, o sofrimento, que são sentimentos, né? Mas tem um lado da paixão aqui. Ela só se dá conta, para ela, o que é mais doloroso de fato, e, de novo, porque que é fundamental entender a relação da Asha com essa cunhada, né? Com essa irmã do marido morto. Porque é a possibilidade de afeto dela. É onde dói, de fato. Provavelmente é a perda que mais dói. Porque a do primeiro marido é isso, ela viveu pouquíssimo com ele. E está muito mais na leitura da honra. A questão é a honra. É tipo, olha, eu estou desonrando esse marido morto. Em relação ao cunhado, a leitura também é honra. E tem muito a ver com algo sexual, né? Que, claro, também é um sentimento. Também a gente poderia ler nessa questão da paixão, mas é outra, me parece que cai na honra. Mas com essa outra relação, com essa mulher, ela cai no afeto, né? E eu acho que aí é onde pega para a Asha. Aí há a violência, talvez. Tanto é que é isso que ela quer reconstruir. É essa relação que ela quer reconstruir o tempo inteiro, né? E que é isso, né? E, de novo, esse processo de constituição de sujeito da Asha, o que ele reitera é a necessidade de pensar a agência de uma forma complexa. A agência ela é produto de diferentes posições de sujeito que a gente vai ocupando ao longo da vida. Isso vale para qualquer um de nós, né? Se a gente vai trazer para algo muito próximo, né? E que são posições, uma mesma pessoa ela pode ocupar posições que aparentemente seriam incoerentes, como de vítima e algoz, né? Não tem a ver com resistência necessariamente. Eu acho que é interessante porque ela coloca em xeque exatamente essa ideia, né, do interno e externo, né? Exatamente. Falar, né, desse processo de construção de si, né, que é um processo de agenciamento. Né? É um processo de agenciamento e que depende de relações também, que tem algo que é desse inner, né, que foi traduzido como interno e externo, né, interior e exterior, esse interior, mas que tem a ver com esse exterior o tempo inteiro, porque tem a ver com a relação. A constituição de sujeito não é um processo unicamente individual e unicamente psíquico, mas ele é também da relação. E a agência também. A agência ela é dada por essas posições que a gente ocupa, e a posição que a gente ocupa é dada pelas relações, né? E aí que eu achei que é tão interessante, porque quando o olhar do marido, da irmã, do marido dela, do cunhado dela. O cunhado que... Então vem aquela ideia da cena da cena da interpelação e do reconhecimento da dor dele. Sim. Porque ela passa a se ver como sujeito sexualizado a partir do olhar dele. Né? Então, aí eu achei como é interessante, porque ela se constitui como isso. Ela sai desse lugar de viúva a partir do olhar dele. Sim, eu concordo com você, ela sai do olhar de viúva via marido, e é o momento em que ela resgata a própria sexualidade, porque é quase como se ela tivesse impedida. Tipo, é isso, uma mulher super jovem que parecia impedida de viver isso, né? Qual era o destino da Asha, se fosse seguir o que mandava, se a gente fosse cair nas categorias de honra? O que seria para ela ser uma mulher honrada? Continuar vivendo essa viuvez, esse luto eterno, essa memória eterna de um marido que durou pouquíssimo na vida dela, estar com essa família conjugal, o que foi impossível, por uma questão muito maior, que é a partição, não viver essa sexualidade,
porque ela não tem essa autorização para viver isso, né? E ser a mãe adotiva dessa criança, que foi dada a ela. E, no fim, ela não foi, de fato, essa mãe adotiva, né? Porque é isso, o tempo inteiro ela se culpa por abandonar essa criança. E é uma criança que ela só vai reencontrar já quase adulto, né? E, ao mesmo tempo, tem toda a descrição que ele faz, que Suraj, que ele faz da relação com ela, ele se lembra dela como uma pessoa que, de fato, fazia tudo para ele, que levava para passear, que brincava, né? Isso é uma coisa, por exemplo, que a Vina Das analisa em outros textos, da importância da contação de histórias, da cantoria, de cantar, das rimas, para a socialização dessas crianças. Ele se lembra dela nisso, e de uma acha que vai para essa outra casa e se mostra sempre muito subserviente, né? Que ela quer ajudar a limpar, ela quer fazer... Cabia a ela, isso a Vina Das conta o tempo inteiro, cabia a ela nessa casa, quando o marido morre, cuidar das tarefas que ninguém queria. Por exemplo, ficar lá o tempo inteiro cuidando das crianças. Por exemplo, fazer trabalhos domésticos que ninguém mais queria fazer, né? Porque ela se sentia na obrigação de fazer isso, de certo modo. E, ao retomar essa relação, ela já está numa outra condição de vida. Inclusive, parece, pela descrição, que ela está muito melhor que essa nova família, que o casamento, de fato, faz com que ela tenha uma ascensão social. Ela tem filhos nesse casamento. Ela encontra outras formas de realização. Mas, ao mesmo tempo, o que ela quer é a volta daquela outra relação. Porque o marido também, o novo marido, é um marido meio nebuloso, que parece ligado o tempo inteiro numa primeira mulher, da qual ele não se desvencilha. E que faz parte da constituição dele, do sujeito, isso também. Porque tem outras pessoas se constituindo nisso, né? Também é algo... Claro, a Asha é quem é eleita para ser essa figura. Mas essas outras pessoas, na relação com ela, também estão se constituindo. Isso também é uma experiência de limite, a experiência de mundo para as outras pessoas. É que a gente tem o ponto de vista dela. E por isso eu disse, quando eu estava falando desse filho adotivo, que eu gostaria de ver mais analisado. Porque isso constitui também esse menino, porque ele cresce, imaginem, ele cresce tendo uma mãe, que é a mãe que está criando, mas sabendo que ele foi dado em adoção a uma outra mulher, que é uma mulher que é execrada desse grupo familiar durante anos, mas... Se o trabalho do tempo é, como a Vina Das está nos descrevendo, isso também faz parte da memória dessa criança que depois se torna um adolescente, em vias de se tornar um adulto. Isso também constitui essa criança. É esse trabalho também, porque ele perde essa mulher durante anos. E que trabalho é esse? Nesses 7, 8 anos que ela fica afastada, que trabalho do tempo é esse na constituição desse menino? É claro que é fundamental. Né? Pensando que é um grupo, os Punjab, naquele momento, principalmente, acho que talvez ela fosse fazer pesquisa hoje, seria completamente diferente. Né? A gente está falando de algo década de 70, mas que aconteceu na década de 40, o quanto o parentesco é fundamental. Não é à toa que o parentesco aparece aqui o tempo inteiro, porque ele é um organizador das relações sociais. Por isso ele aparece. Né? É um dado etnográfico, ela está trazendo aqui algo que é empírico. O parentesco é fundamental, mas só que, ao estudar parentesco, eu notei que tem uma série de outras relações que são mediadas por ele. Eu elegi ele como centro da minha pesquisa, com isso que eu defendo meu doutorado, por exemplo, no caso dela, mas tem uma série de outras relações aqui que o parentesco pode ser mediador, mas que eu não consigo lidar com elas unicamente pelos termos do parentesco. E não consegue, gente. E o parentesco não explica absolutamente tudo aqui. Claro que ele é importante. É importante que a gente entenda que relações são essas. Mas eu acho que o foco é muito mais a relação. Né? E, por isso, não é à toa que ela abre o primeiro capítulo citando a Stratton. É ela a grande referência para lidar com relação. Também. Exato. Exato. E, de novo, essa questão da sexualidade, né? Uma sexualidade que ela não consegue resolver. Não resolve. Porque é isso, ela ficou impedida muitos anos de fazer isso. Por uma questão ligada à honra. Ou a maneira como a honra é... E acho que isso também é algo que a Vina Das observa em vários momentos. O quanto a honra também ela é construída.
E é diferente, varia o que a gente entende como honra em cada lugar. E que está muito ligado a uma certa moralidade também, né? E daí a importância da gente lidar também com esse conceitual que vem dos estudos de moralidades. Façan talvez seja um dos grandes referenciais, né? Ele tem um texto belíssimo que abre uma enciclopédia. Eu esqueci o nome, mas é bom. É quase como se fosse uma enciclopédia de estudos por uma antropologia moral, da moral, né? Mas o que também é uma antropologia moral, né? E que moral e ética, né? Essas coisas não são sinônimos especificamente, eu acho, com o que a gente está dizendo aqui, né? A moral é quase como se fosse uma organização mesmo desse pensamento, mas é diferente de ética, né? E fica aí também a referência do Façan nesse livro. Deixa eu tentar localizar aqui. Isso aqui ela traz essa primeira parte toda aqui, até aqui, ó, é a descrição do que está no Código Indiano, né, em relação a rape, estupro, né? Então, ó, diz que um homem cometeu estupro, aquele que, exceto nos casos que são excetuados, que serão excetuados, né, ele tem um intercurso sexual com uma mulher em circunstâncias que caem em uma dessas 5 descrições. A primeira delas, contra a sua vontade. A segunda, sem o seu consentimento. A terceira, com o seu consentimento, mas quando esse consentimento foi obtido, colocando essa mulher em uma situação de medo da morte ou de medo de ser machucada. Quarto, com o seu consentimento, quando o homem sabe que ele não é o seu marido, olha as relações de parentesco aí, e que esse consentimento foi dado porque ela acredita que ele é um outro homem com quem ela acredita, né, que poderia ser legalmente casada. E o terceiro, com ou sem consentimento, quando ela tem menos de 10 anos de idade. E aí tem uma explicação, né? A penetração é suficiente para constituir o intercurso sexual que possa ser enquadrado como ofensa de estupro. O intercurso sexual com um homem, e essa aqui é a parte que ela vai em cima, né? Um intercurso sexual com de um homem com sua própria mulher, sendo que se a esposa não tem menos de 10 anos de idade, não é estupro, né? Qual? Nessa página mesmo? Aqui. Aqui? Próximo. Ah, sim. Que essa mulher, ela deu um consentimento, teoricamente, porque ela acreditava que ela estava legalmente ligada a esse homem. Essa Stay Sherry é uma pessoa que comenta esse paper, né, da Vina Das. Mas não para a mulher dele, isso. Que esse estuprador, esse que se alega, né, ser o estuprador. Mas é bem confuso, né? Porque olha como a coisa do consentimento vai sendo modelada pelo discurso jurídico ali, nesse código específico, né? E claro, sempre o consentimento ele tá o tempo inteiro sendo mediado por esse jurídico, porque de outra forma a gente não conseguiria punição, por exemplo, para casos que caiam numa dessas circunstâncias. Mas como é que isso aqui, por exemplo, pode ser que é o último, né? Como é que nunca é considerado estupro dentro da mesma relação, dentro de uma relação legal, por exemplo, dentro de um casamento?
E que esse é um dos desafios, por exemplo, para as nossas próprias leis, pensando no nosso contexto, né, brasileiro. É estupro dentro do casamento? Como é que você vai provar? Porque é isso, né? Você tem que produzir provas. O processo criminal inclui produzir provas, né? Tem um curta francês que causou todo um rebuliço ano passado. Não sei se vocês assistiram, mas ele mostra exatamente isso: o não consentimento de relações sexuais dentro de relações estáveis, né? Dentro de um casamento, por exemplo. Mas como é que você produz provas disso? Bom, mas você está casado com esse homem. Como é que você vai falar que você não deu consentimento para que ele tenha sexo com você? Sendo que se pressupõe que o casamento é baseado em sexo, né? Tem isso também. Essa pressuposição de que está tudo consentido, então, a partir do momento que é um casamento. Né? E aqui é a mesma coisa. E é só ver esses seriados, tipo Law and Order, por exemplo. Mesma coisa. Como é que essas mulheres provam que foram estupradas dentro do casamento? Que ela disse não para esse marido. Porque aí a gente entra num outro âmbito de relações. Mas também, acho que talvez o erro seja partir do pressuposto de que o casamento ele é um consentimento dado. Não é um consentimento dado. Só que o código, ele lida como se fosse. Né? Ele lida como se fosse. É mais fácil provar que você foi estuprada na rua por um desconhecido do que... Mas, às vezes, o estupro é diário dentro de casa. Ou a violência. Né? Também. O código também é baseado numa moralidade, sim. E que, por exemplo, no caso aqui, fez com que eles revissem, inclusive, para dizer que, olha, é um absurdo, né? 10 anos. Então, a gente tem que passar para 16. Mas por que 16? Também é algo que ela não explica muito, quais foram os critérios que eles adotaram. Mas por que 16? Né? No que se baseia para dizer que não é 10, é 16? E que, por exemplo, no Brasil, 10 anos, pelo ECA, que é o que rege a legislação de criança e adolescentes, é 12. A infância termina aos 12. Começa aí a adolescência. Né? E a gente criou uma outra categoria no meio disso tudo, que é a juventude, depois. Né? Mas o ECA está dizendo criança e adolescente. Estupro de vulnerável é 14. Então, a nossa idade de consentimento é 14. Mas é complexo, porque muitas vezes, aos 16, foi sem consentimento. E como é que você prova o não consentimento? Porque, de novo, a gente precisa produzir prova. Que é uma discussão que a gente teve muito no curso de violência, e vocês devem se lembrar, porque a gente tinha muita gente da saúde fazendo o curso e muita gente do direito. Então, foi ótimo, porque a gente tinha visões muito diversas disso tudo, e gente que, inclusive, trabalhava dentro das unidades de saúde, de atendimento de mulheres vítimas de violência. E essa discussão da idade de consentimento ela é ampla, e tinha uma coisa que a gente partiu do pressuposto que era: violência sexual é a violência que você, o tempo inteiro, você tem que produzir provas para dizer que você foi violentada. Porque o que vale é o laudo do IML depois. É o laudo de um médico assinando e dizendo: ah, não, olha, tem realmente sinais de uma penetração não consentida. Ué, mas e as violências sexuais que não implicam em penetração? Porque aqui, ó, olha ali, de novo, é a mesma coisa. Qual é a base? A penetração. Eu acho que uma coisa que torna difícil a produção de materialidade, mesmo no caso da penetração, que é a discussão toda que a Larissa Nadai faz com a tese dela, é que mesmo o laudo do IML, a perícia do IML, não necessariamente vai oferecer algum tipo de conclusão a respeito da violência. Ela vai produzir provas de que houve relação sexual. A questão da violência, entendida como não consentimento, não é materializada em um laudo de violência sexual pelo IML. Né? E aí é toda a discussão que a Larissa faz com a tese dela, que ela já começa na dissertação, né, falando um pouco da produção da própria polícia em torno do consentimento ou não consentimento, do que é violência ou que não é violência, mas o laudo do IML é o momento cabal da produção de uma materialidade do crime de estupro e da violência sexual, mas ele não necessariamente atesta sobre a violência. Ele vai atestar sobre a existência de uma relação sexual.
Fica aí a bela lembrança, né, a Larissa. No curso também a gente leu a Larissa, um artigo dela sobre os papéis, né, na verdade, que é uma parte que está no mestrado, está no doutorado também, mas ela defendeu há não muito tempo, foi esse ano. Foi esse ano. Alguns meses atrás, ela defendeu a tese e vale muitíssimo a pena ler, de fato, porque é exatamente isso que a Silmara falou, um pouco aí dessa... É um pouco também do que ela já apontava naquela circulação dos papéis mesmo, né? De como é que essas categorias estão circulando ali naqueles papéis, quando ela vai para dentro de um cartório policial e, né, é afogado em papéis, né? E eu pensei